Bora lá! Nosso penúltimo dia, então, o povo que tava firme. Vamos continuar. Deixa eu me ajeitar aqui, né, gente? Dani, Ana. Nossa, Dani, tem que te responder, né? Não briguem comigo, pessoal do WhatsApp, porque eu gosto de responder com calma. Então, né, a gente vai aos poucos. Hilda, querida, que tem acompanhado todas as noites. Amanda, Lid, Line. Ai, Carla também, tenho visto ela aqui direto. Valder, boa noite. É o pessoal da Gaia Pets, gente, eles que cuidam da Maia pra mim. Eles que cuidam da minha filha. Dani, querida. A Lê também, tá sempre aqui mandando os questionamentos pra gente. Boa noite. Vou deixando vocês entrarem. Gente, hoje o nosso tema, tá? A lenha também, maravilhosa pizza, pode me mandar uma pizza. Boa noite, gente. Bom, brincadeiras à parte aí, enquanto a Fabi se arruma ali, porque ela tava em outra live, tá saindo daquela live pra entrar na nossa. Quero fazer uma introdução pra você sobre o tema, tá? E como toda noite, a gente traz um tema e traz os livros também. Sim, Lê, eu sei, minha aluna da Verbo. Gente, tem mais alunos aqui também. A Carol também. Nossa, gente, eu fico tão feliz de ver os alunos, porque dentro dessas aulas de pós-graduação, né, de Direito Sistêmico que a gente dá, como os cursos alguns são online, a gente não tem ideia de onde são os alunos. Então, esses dias teve uma aluna de Lagoa Vermelha, de Manaus, Mato Grosso, né? O pessoal que fala aí. Então, são pessoas que eu tenho tanta felicidade de saber que, de alguma forma, eu entro na casa delas e eu nem sei, né? E participar desse movimento que vocês recebam as nossas sementes do direito sistêmico e que semeiem elas e que elas deem lindas árvores, porque juntos nós estamos plantando uma floresta e realmente uma floresta, né, faz aquilo que as árvores fazem, elas renovam os ares e o direito sistêmico eu acredito que tenha vindo para isso mesmo, renovar os ares, né, do nosso direito. Gente, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Fabi entrou já vou puxar ela. E como eu tava falando, o tema da live de hoje, gente, é para mamães, né? Mas também para nós que ainda não somos mamães, para a gente poder entender o que acontece num casamento quando a mulher, né, vira mãe. Porque o Hellinger fala muito sobre isso, né? Até nós sermos mães, nós somos só mulheres. Às vezes só filhas, ainda não somos mulheres, somos só filhas, né? Vinculadas ainda muito ao sistema de origem. Então, quantas dinâmicas, quantas simetrias ocultas do amor acontecem quando uma mulher vira mãe, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão das relações, né? Como isso impacta num casamento, como impacta também na nossa vida. E ninguém melhor do que para falar para vocês do que a Fabi, que é mãe, empresária, advogada, consteladora, PNL, coach, né? Maravilhosa, ainda fica bonita, faz academia. Então assim, gente, 2 filhos grandes, muita admiração por ela, ela tá aqui. Já vou puxar ela aqui para vocês. Cadê? Vamos lá. Já vão mandando suas perguntas aí, gente, relacionadas a esse tema, que hoje a gente vai falar sobre relacionamento e essa questão da mãe. Oi, Ana, tudo bem? Eu tô Tudo rindo bem? aqui. Nossa, quem que é essa mulher maravilha? Não, você viu? Né? Se você não enxerga, eu tô dizendo pro povo tudo que você faz. Ai, que alegria estar aqui com você. Adoro fazer live com você, você sabe. Aliás, adoro trabalhar com você. E fiquei super feliz com esse convite. Adorei o que você começou a falar. E realmente, às vezes a gente fica pensando, como é que dá conta de tanta coisa? Né? Ser mãe, ser mulher, Menina, eu não sei mesmo, porque assim, que eu tava me desculpando no início da live, porque tava um povo ali todo entrando e aquele povo todo me chamou no direct, no WhatsApp, desde eu falei assim, gente, desculpa se eu não tô respondendo você.
E agora pensando, Fabi, se eu tivesse 2 filhos, eu não sei. Eu não sei. Como que você dá Ai, conta, olha, hein? Como que você dá mas conta? eu fico pensando, a gente dá conta. Na verdade, assim, as mães dão conta. As mães são realmente maravilhosas. A gente faz um trabalho incrível, né? Às vezes a gente fala assim, ah, puxa, em alguns momentos eu errei. Às vezes fica sentindo culpa, né? Sente ressentimento, alguma coisa. Aí depois, mas na verdade, assim, a gente faz o melhor que a gente pode, da forma que a gente às vezes aprendeu também, né? Nenhuma mãe vem com manual, né? Não adianta. Por mais que a gente é igual assim, eu leio um livro do Bert e falo, agora sei constelar? Não sei. É preciso ver, né, o fenômeno acontecer para que a gente diga assim, ah, é isso? Então, é justamente isso. Ser mãe não tem um manual de instruções, por mais que alguém diga, olha, troque a fralda dessa forma, faça dessa forma. Quando eu me vi mãe, eu falava, gente, né? E agora? Aquela barriga imensa. Eu engordei na primeira gravidez 15 quilos, mas na segunda eu engordei 30, quase 30. Eu imaginava assim, nossa, nunca mais vou voltar no meu peso, né? E logo depois eu já estava ali fazendo minhas caminhadas e já tinha voltado. E assim, para mim, Ana, ser mãe foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Eu falei que ontem na live da editora Líder também. E foi um presente, porque ser mãe me impulsionou para que eu fosse uma pessoa melhor, para que eu fosse buscar trabalho, possibilidades. Nós temos um amigo que ele falava assim para a gente, às vezes a gente se assusta, puxa, vem um filho e agora eu ainda não tenho uma estrutura, né? A gente se preocupa muito com aquela estrutura financeira, física. E ele falava assim, não se preocupa que o filho vem com um pãozinho embaixo do braço. É verdade, e era tão engraçado que é realmente isso, sabe? Os filhos, eles nos impulsionam e eu sinto que quando eu fui mãe, eu aprendi o que é amor. Imagina. Ali eu aprendi o verdadeiro sentido do amar, de saber assim, puxa vida, não sou só eu. Esse sentido que o Bert fala assim, passar a vida adiante. É como se o maior objetivo, sabe, da nossa vida é algo assim incrível, né? E às vezes nós não entendemos as nossas mães, a forma como elas falam, né? Quando elas dizem assim, olha, esse seu amigo não é muito legal para você. E aí a gente julga, a gente critica, a gente sente raiva, mas vem também aquele instinto de proteção, né? Então, ser mãe, assim, para mim, é o maior presente da minha vida. Eu amo ser mãe do Bruno e do Arthur, sabe? Amo o que eles são na minha vida, amo quem eles são e o que eles vão fazer, sabe, com isso. Que eu digo para eles, não quero ninguém no meu pé com 40 anos morando com a mamãe. Não, pode ir para a vida. Eu falei isso, podem ir para a vida, né? Porque é isso que eu quero, que vocês sejam felizes, que vocês passem isso adiante, né? Da melhor forma, do jeito que vocês sentirem que deve ser. Eu acho que é para isso, né? Que a gente tem essa tarefa. É muito gostoso falar disso, porque eu penso que quando a gente é mãe, se a gente toma essa consciência, né, principalmente a constelação me trouxe muito isso, a gente para de julgar as nossas mães. E a gente consegue ver a beleza de tudo aquilo que elas nos dão. Porque não é só a vida que a gente recebe. A gente recebe muito dos nossos pais. Não tem como a gente retribuir para eles o que a gente recebeu. Esse tomar a vida é assim, né? Hoje a palavra que está aqui é força. É tomar essa força, dizer assim, nossa, mamãe, que bom, papai, que bom que eu recebi isso de vocês, ao preço que vocês pagaram para que eu pudesse também estar aqui, né? E tomar essa vida e falar assim, olha, agora
né? Eu sigo, né? Quando a gente fala que os pais dão muito, eles nos dão alimentação, porque ninguém morreu aqui. A Cornélia fala, ninguém morreu na selva, tá todo mundo vivo, não é? Então, alguém cuidou da gente. E às vezes a gente não lembra desses cuidados que a gente teve, sabe? Os primeiros passos, as primeiras palavras. Quando eu lembro dos meus filhos falando, nossa, né? Aí aquela brincadeira, pelo menos eu aqui com o Angel, ficava assim. Ele falava mamãe, né? Mamá. Né? Aí ele fala, não é mamãe, não é mamãe que ele tá falando, não, é mamá. Não é isso não que ele quer. E aí ficava aquela briga, não, papá ou mamãe? Não. Então, assim, é muito, assim, gostoso, sabe? Passar as fases, olhar para os filhos crescendo, se desenvolvendo, e também saber que eles vão passar por suas próprias dificuldades, desafios na vida. E nós, enquanto mães, devemos deixar que eles façam isso. Às vezes, né, a gente vê muitas mães que querem proteger os filhos. Elas dizem, quero te proteger. E elas seguram os filhos. Não deixam com que eles vão para a vida. E quando a gente faz isso, os filhos simplesmente eles ficam por amor aos pais. Ficam ali presos. Aí eles não vão se relacionar, eles não vão ter sair para buscar novos horizontes, trabalhos, porque eles estão presos aonde? Na boa consciência dos pais, de que às vezes devem cuidar dos pais, quantas vezes as mães, isso processos inconscientes, né? Uhum. As mães dizem assim, seu pai foi embora, agora você é o homem da casa. E dão para os filhos um papel, um lugar, uma tarefa que é muito pesada para eles. E que eles, às vezes, não dão conta, né? Porque não é o lugar deles. Então, nós, enquanto mães, também precisamos olhar para isso. Qual que é o nosso lugar? Será que eu estou estou no meu lugar de mãe realmente? Ou será que eu quero que os meus filhos cuidem de mim, né? Então, é isso. Acho que essa introdução. Gostoso demais falar disso. Sim. Ai, Fabi, isso é muito importante que tu trouxe, porque já era uma dúvida que o pessoal tinha perguntado ali antes, nas outras lives, e a gente falou por cima e deixei para falar bem realmente nessa, onde a gente tratar essa questão de maternidade, né? O quanto qual é o limite, então, dessa questão da superproteção, né? Porque a gente já sabe, e eu falei para eles, gente, sistemicamente, realmente a mãe dá, né? Os pais dão, mas se você também dá a vida, quando você sufoca, você também tranca a vida do seu filho, de alguma forma, você tranca o fluxo. Então a mãe tem o dom de liberar, de abençoar, mas também tem a capacidade imensa de colocar ali, né? De bloquear aquilo. Então, cabe a gente, como filhos, também pedir essa liberação, essa permissão, de alguma forma, de sair dessa boa consciência, quando ali veio essa pergunta se a mãe é tóxica, né? Eu não gosto muito desse termo de mãe tóxica, não gosto, porque ela teve as razões dela, talvez por esse homem ter saído e ela ter colocado a criança no lugar, por ela não ter tomado a Sim. própria mãe e talvez buscar algo. Então, quando a gente enxerga sistemicamente, a gente entende as razões, né, disso. Mas você, como adulto, se você está aqui, você tem internet, como diz o René ontem, se você tem um umbigo, se você está vivo, né, e você está nos ouvindo, então você, como adulto, pode fazer diferente, você pode pedir essa permissão, você pode sair e quebrar essa boa consciência. Mas também essa questão, a gente sabe, né, Fabi, que isso gera o que a gente tem atualmente da síndrome do pequeno imperador, né, Fabi? Da Sim. superproteção, né? Do eu querer compensar no meu filho tudo aquilo que eu excluo dos meus pais, né? Dessa minha excesso de preocupação. E até nível neurológico, gente. Isso eu já falei com vocês antes aqui. O Fê está trabalhando muito com isso, na questão da neurociência, então eu fico abismado, porque a gente estuda muito o sistêmico. Sim. Ele vem e fala assim: olha aqui, Carolina, tem pesquisas científicas que comprovam isso.
a nível Exato. neurológico, né? Então ele fala que gera inclusive uma deformidade na formação do córtex pré-frontal do cérebro do filho. Porque nasce um adulto, cresce um adulto, trancou um pouquinho aqui. Cresce um adulto que ele não consegue ter a capacidade rápida e imediata de tomar decisões por sobrevivência. Porque a mãe sempre tomou essa decisão. Então, Sim. é importante que os filhos tomem também, né, essas decisões, que eles tenham autonomia, né, para escolherem também os seus caminhos. Mas eles só vão se a mãe deixa, né, Fabi? Olha, vou dar até um exemplo. Esses dias, o Arthur já tem, que não me ouça, né? Que não me ouça. Ele já tem 15 anos e ele acabou de mudar de colégio, né? E ele estava 10 anos na mesma escola, né? Muito tempo, né? E ele falou assim, 10 anos, mais tempo até, desde prezinho, 3 anos. E aí ele falou assim, ele foi para essa escola e aconteceu algo lá e ele virou para mim e falou assim, ah, mãe, a professora falou algo para mim, aí eu imagina, né? Aí tem horas que a gente pensa assim, né, o sistêmico. Aí eu falei assim, você quer que eu vou lá? Você quer que eu vá lá? Aí ele assim, ele olhou para mim e falou assim, não, né, mãe? Lógico que não, eu dou conta de fazer isso. Aí eu respirei e falei, ah, é verdade, você já tem 15 anos, né? Ah, tá bom. Então tá bom, depois se não der certo, você me conta, né? Você me fala que talvez eu converse com a professora. Então, assim, são pequenas coisas, né? Teve um outro episódio, e o Bruno, o meu outro filho, na mesma época, ele estava começou a fazer Kumon, aula de japonês. Aí ele falou assim, era a primeira vez que ele ia pegar ônibus sozinho. Só que era um trajeto curto. E eu virei para ele e falei, ele foi sozinho, o primeiro dia, né? Expliquei tudo mais, aquela preocupação. Quando foi à tarde, na hora dele voltar, caiu uma mega de uma chuva. Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu ligo para ele e falo assim, filho, você quer que a mãe vai te buscar? A resposta dele foi assim, mãe, não sou feito de açúcar. Aí eu, tá bom, te espero em casa. Então, assim, às vezes a gente quer proteger demais os filhos, mas eles dão conta, eles têm a autonomia deles. E a gente tem que aprender isso, aprender a deixar também eles terem essa autonomia. Porque imagina o seguinte, eu conheço eu tenho alguns amigos que os filhos não vão para a escola, mesmo já com 18 anos, né? Não vão sozinhos para a escola, porque os pais têm medo. E aí, como vai ter autonomia? Né? Como é que eles vão se virar sozinhos? Né? Eu, por exemplo, com 12 anos, claro que a gente vive hoje um contexto diferente aqui em São Paulo, mas com 12 anos eu ia sozinha, eu morava lá na Serra da Cantareira, assim, para você entender, é distante, é de Zona Norte para o centro, Zona Sul é bem distante. Então eu ia sozinha para o centro, né? De ônibus, de metrô, né? Eu até olhava e falava assim, nossa, meus pais eram loucos, né? Como é que eles deixavam, né? Porque hoje, no mundo de hoje, a gente tem receio, né? Mas é importante a gente deixar nas pequenas coisas, para que eles depois, eles consigam fazer as coisas por eles mesmos. Né? Imagina se ele, lá na frente, ele precisa realmente, né, tem alguma dificuldade, aí ele liga para mim e eu que tenho que resolver para ele? Como é isso? Né? Eu vejo quantos filhos morando na casa dos pais aí com 40 anos, passam a vida toda, não saem, e quando casam, continuam na casa dos pais. Claro que existem as condições financeiras, mas às vezes até mesmo as pessoas se sabotam para manter aquela condição de estar na casa dos pais. E quando eles têm a oportunidade de sair, eles continuam lá, porque eles acreditam que eles não podem sair daquele lugar, porque eles têm que cuidar dos pais, né? Tem tantas possibilidades, mas a gente vê, o Bert fala,
o filho que continua na casa dos pais ainda não cresceu, né? Exato. Porque ele ainda está buscando algo, né, da família, ele ainda quer receber algo. Então a Sim. gente percebe que começam a vir os conflitos, porque minha mãe dizia uma coisa para mim. Olha as mães, né? Aí vem a minha mãe é uma peça, né? Quem, Total. quem casa quer casa. E aí você lembra do ditado, você fala assim, mas o que ela queria dizer com isso? E é verdade, né? Porque, querendo ou não, os pais com aquela boa intenção, a mãe com a boa intenção, ela vai querer interferir em alguns momentos na educação dos filhos. Aí começam os desequilíbrios, cada um está fora do seu lugar, né? Os avós estão no lugar de pais, querem educar. A mãe sente que não pode educar o filho porque está na frente da mãe, se sente uma criança. Então, isso causa muito emaranhado. Muitas pessoas vêm depois fazer constelação com essas dificuldades familiares, Uhum. porque não conseguem tomar o lugar de mãe, porque moram com os próprios pais e não sentem que podem dar os limites para os filhos. Exatamente. Nossa, e o quanto também tranca o fluxo de tudo, né, Fabi? Continuar ali, né? Depois de adulto. Verdade. Então, gente, tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não vou ter condições, você vai. Eu acho que como quando vai ser mãe, você dá um jeito, né? Desde que você olhe para aquilo tudo que você recebeu com gratidão, então sair de casa, eu acho que é um dos primeiros passos, né? Se você é mãe e ainda mora, né, com a sua mãe, né, para que você exerça de fato esse papel. Agora eu sou mãe, né? É, Eu não sou filha, porque também é confuso para sua filha ou para o seu filho ver você sendo tratado como filho. E às exato. vezes cria essa relação, né? E a minha mãe sempre falava isso: eu não sou tua amiga. Eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe. E às vezes eu ficava brava com ela, sabe? Eu falava, nossa, a mãe da fulana é muito mais legal que tu, porque ela é amiga da gente. Mas sempre a mãe do outro é melhor do que a gente. Graças a Deus eu dou assim, ó, graças a Deus todos os dias pra minha mãe não ser minha amiga, porque ela sempre me colocou no meu lugar. E hoje, se eu tenho um pouco de noção de lugar, e ela foi disso, É, dela sempre falar. Minha mãe acho que era sistêmica antes da gente entender sobre isso, porque ela sempre foi bem minha mãe é uma peça, assim. Amanhã ela sim. vai estar aqui com a gente, se você puder entrar, você vai Ai, que conhecer a figura. delícia. Ah, eu vou assistir. Então, assim, ela sempre teve muito isso, né? E eu acho que é instinto mesmo e também veio da boa consciência. Mas quando não se tem lugar, né, Fabi, isso é algo que eu acho bacana de tratar. Há um tempo atrás, não sei se você lembra, mas a Sabrina Sato falou sobre a maternidade. E ela fez um Uhum, post dizendo que depois que ela foi mãe, ela não teve mais vontade de ter relação com o marido. Né? O sim. filho, então, ocupou todo o espaço que havia dentro da vida dela. E muitos casais se separam, né, Fabi, quando surge a Muito. criança, né? Porque muitas dinâmicas aparecem dos dois sistemas, né? Não só do Tem, sistema familiar da mãe, mas também do pai, né? sim, e é tão interessante. Quando nasceu a criança, e assim, eu vou falar que eu fiz, tá, gente? Então, né, tudo certo, né? É o que a gente acredita que é. O que que a gente faz? No meio da noite, as mães têm o hábito de fazer o quê? Estão cansadas, gente. Não, né? Não é que a mãe não se cansa. Sim, a gente se cansa. Né? Eu, por exemplo, um deles não dormia à noite. Não dormia de jeito nenhum. Nem de dia, nem de noite. Então, você imagina como era cansativo. Né? E o que, que a gente tem o hábito de fazer? Leva o filho para dormir na cama com a gente, no meio. Né? Então, assim, como que o marido se sente? Como o homem se sente? Que ele não tem mais um lugar, né? Que o lugar agora é do filho. E é um processo inconsciente, não é que os pais querem fazer isso ou que estão fazendo algo de ruim, não é isso, gente. Isso é comum, tá? É uma dinâmica comum. Mas se a gente entende, né, que
antes do filho vem o relacionamento. Porque não poderia ter nascido aquela criança se não fosse pelos pais. Então, em primeiro lugar, o Bert fala, olha para o relacionamento. Depois os filhos, porque eles vieram depois desse relacionamento. Né? Mas o comum é a gente sair deste lugar e a gente coloca a criança no meio. E muitas vezes começa uma dinâmica em que essa criança realmente se sente no meio dos pais. Em que ela, vamos supor, né, no nosso caso não tinha, mas imagina o seguinte, que é um casal que briga muito. Essa criança vem no meio desse relacionamento. E como é que ela vai se posicionar na vida? Cuidando dos pais, achando que ela tem o quê? Que resolver o problema dos pais. Ela fica ali no meio deles. Como se ela estivesse ali, ó, numa balança. Tá? Isso até a gente tem alguns... Vê muito isso, principalmente, essa dinâmica, quando vai para o judiciário. As crianças se colocaram no meio. Aí a gente pensa, será que elas se colocaram sozinhas? Às vezes pode ser uma dinâmica assim. Como pode ser uma dinâmica em que os próprios pais colocaram a criança nessa condição? O filho nessa condição? Às vezes quem resolve tudo na família é aquele filho. Então os pais, eles acham que o filho tem tanto o dever de fazer isso, que eles ligam, olha, eu tenho essa conta para pagar, ou eu tenho, né, tenho um problema para resolver, estou tendo um conflito com o vizinho, vem aqui resolver para mim. Né? Ai, eu estou brigando com seu pai. Aí o filho vem para conversar com os pais. Isso não é papel do filho. A relação dos pais é dos pais e a gente deixa com eles, com todo respeito. Ah, Fabi, você está falando isso é uma coisa... Não é uma coisa simples de fazer. Não, não é. Estou dizendo que não é. Né? Eu estou falando de uma dinâmica possível. Agora, se você tem consciência de que isso está acontecendo, o que talvez você possa fazer como pequenos passos para que isso se modifique? Para que você volte para o seu lugar de filho. Às vezes, dizer para o pai, olha, pai, hoje eu não posso ir, dói, mas talvez te coloque na condição de filho. Uhum. Se você tem o hábito de todas as vezes ligou, você larga tudo o que você está fazendo, como se você não tivesse vida, e corre para lá para resolver. Então, assim, e como seria se um dia você falasse não? Qual é o seu maior medo? E o maior medo é de perder o amor dos pais. Exatamente. Um deles, né? De perder o amor dos pais. Só que se existe realmente amor, você nunca vai perder esse amor. Nunca vai perder. Mas a nossa boa consciência, aquele nosso hábito, ele já está ali tão impregnado que a gente acredita nisso. Vira uma crença. Né? Eu considerei esses dias, Fabi, era uma menina e ela trazia uma questão de que ela não dava certo em nenhum relacionamento. E aí ela trouxe a dinâmica, se mostrou a dinâmica da mãe, do pai, com conflitos sempre. Então ela sempre achava que estava prestes a terminar. Ela cresceu com aquela sensação de que o casamento dos pais estava sempre para terminar. E eles são casados até hoje. E sempre com aquela sensação de que logo vai terminar, tem alguma coisa errada, né? E ela disse exatamente isso, que o pai saía e a mãe botava os dois filhos, ela e o irmão, para dormir com ela. Para quando o pai chegasse, não tivesse espaço na cama para ele deitar. Então, as crianças, colocava. E o irmão dela tem quase 40 anos e ainda mora lá. Então, assumiu aquele lugar, né? Sim. A mãe, ela dá essa posição pro filho, né? Então, quando ela faz assim, você agora é toda a minha vida, né? Eu é só com nós dois. Onde fica o homem, né? Qual é o lugar do masculino também? E também para esse filho, que às vezes é um menino, né? Que geralmente a mãe vai lá e pega o menino e o pai é a menina. Mas quando ela pega esse menino e fala, seu pai não importa, é eu e você. Só nós dois, né? A exclusão desse masculino também é excluir 50% ou 100%, porque esse menino é 100 do pai, né? Excluir essa metade da criança,
né? Essa força do masculino do próprio filho do homem que é muito importante. Então, Sim. cresce então aquelas dinâmicas que a gente já falou aqui também antes de relação, filhinho da mamãe, filhinho do papai, né? Por conta dessas exclusões que são feitas quando vêm os filhos, né? Então, o Bert sempre gera uma polêmica quando a gente fala isso, né? O relacionamento vem primeiro, e aí as pessoas falam assim, não, meu filho É, vem primeiro, né? Sim, é seu filho. E esse amor é incondicional. E se o casamento acabar, ele continua sendo seu filho. Mas ele é filho do outro também. Né? Não é só uhum, filho da mãe, foi necessário o pai. Né? E essa é sim, uma dinâmica que a gente sempre trabalha nos escritórios, nas ações de divórcio e guarda, que a pessoa fala exatamente. assim, meu filho. É meu filho, a pensão do meu filho, as visitas do meu filho, eu não vou deixar o meu filho. É nosso filho. Nosso Uhum. filho, nosso filho. É seu e dele também. A criança não nasceu sozinha. Né? Então, de tirar essa simbiose ali e deixar a criança aí aos Caminhar, poucos né? sozinha, caminhar, é muito importante, né? Isso é muito importante mesmo. A gente percebe que existe muita essa exclusão e acaba se tornando assim, é uma exclusão meio velada, né? Uhum. Do masculino. Porque quando ela faz isso, ela não falou nada. Mas o fato dela ter colocado ali a criança com essa intenção, inconscientemente, os filhos sentem. E o homem também sabe que é aquilo. Né? E eles ali ficam naquela disputa. Nenhum dos dois tem coragem de dizer e colocam a criança para fazer esse papel. É um papel muito pesado. Tem até uma pessoa que colocou assim: meu maior medo era que os meus pais se separassem. E é justamente isso: os filhos amam os pais, os filhos querem que os pais estejam juntos, né? Mas às vezes não é possível, os pais vão estar do coração da pessoa. Porque se a gente também, enquanto filho, a gente não está no nosso lugar e a gente quer manter uma relação que já não existe, nós somos egoístas. Ou seja, eu posso ser feliz, mas eles não podem. Por mim, eles não podem, mas eu posso. Só que eu também não consigo ser feliz, porque eu quero controlar essa relação. Então, quando eu me libero, eu também chego e falo assim: olha, isso é de vocês, eu vou deixar com vocês. Eu também me libero para ter relacionamentos saudáveis, inclusive, né? Que não sejam relacionamentos simbióticos, né? No qual eu quero me tornar outra pessoa. Porque quando eu tenho uma relação dessa forma com a minha mãe, por exemplo, eu também posso encontrar relacionamentos abusivos lá na frente. Sim. Né? Em relações de vítima, de agressor. Então, imagina, como eu olhava para minha mãe. Ela era uma vítima. Ai, né, eu também sinto que eu sou uma vítima. Eu sinto as emoções dela. Então, eu vou carregar isso também. O que, que eu atraio? Relacionamentos abusivos também. Né? Aquilo que eu excluo, eu continuo a atrair. Né? Então, tanto pais quanto os filhos, é importante nós começarmos a perceber se estamos ou não no nosso lugar, para que essas relações possam fluir, né? Mais amorosamente. O Bert fala, né? Os filhos se alegram quando os pais estão bem. É como se acalmasse a alma dos filhos saber que eles estão bem. Eu aconselhei uma moça ontem de Manaus, querida, e ela falou assim: ah, meu pai e minha mãe são separados e tal. E só que com essa pandemia, ele era senhor e ela senhora já de idade. Tava cada um num apartamento, eles resolveram que eles iam ficar juntos. E aí ela sorriu aquilo e riu, falou assim: e agora ela tá cuidando dele, sabe? E foi uma coisa assim que eu falei: nossa, gente, ela já é mãe, né? Já é mais velha. Eu falei, lembro, vem a frase do Bert na minha cabeça, né? Os filhos se alegram de ver os pais juntos, não Vai importa junto. a situação, né? Então, o quanto também é feliz quando a gente consegue enxergá-los bem, mas Sim. também bem separados, né? Que bom que Bem, cada um está bem. E é bacana essa tua colocação, Fabi, porque enquanto eu não consigo observar a relação deles e ok,
eu projeto aqui, ou eu viro o agressor, ou eu viro a vítima. Então, eu não tô olhando para frente, eu tô olhando para trás e apontando o dedo. Então, toda a minha vida e todas as minhas relações vão começar a retratar também dinâmicas semelhantes às deles. Então, é muito importante que a gente, como filho, saia e quem é mãe e vive um relacionamento assim, que não fale mal do outro, né? Que não fale Sim, mal do pai da criança. A gente vê muitos casos de gente, as crianças retratando déficit de atenção, diurese noturna, xixi na cama, a hiperatividade, por conta das mães excluírem o masculino. Né? E essa criança ficar ali, né, nessa simbiose com ela e fazendo um esforço imenso para odiar o outro pai ou outra, a própria mãe. Então, nossa, eu tenho tantos casos de constelação. Eu acho que assim, eu fui tocar mãe tem nessa semana, muitos. Fabi. E assim, eu já É, tô há um pois mês é. fazendo E as constelação. pessoas As pessoas julgam muito, aí assim, a culpa é sempre da mãe, né? Diz Freud, explica, a culpa é sempre da mãe. Mas não se trata de culpa. A gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Às vezes, tem filhos que reclamam, eu não recebi amor da minha mãe, porque a minha mãe não gosta de mim, porque minha mãe me rejeitou, porque minha mãe... Bom, enfim, inúmeras dinâmicas. Mas, às vezes, essa mãe também não recebeu e ela não soube fazer diferente. E ela dá aquilo que ela tem. Outras mães, elas dizem assim: ah, minha mãe não me deu, agora eu vou dar muito. Aí entra naquela superproteção. Então, precisa equilibrar também, né? Entender o que é essa relação. Né? Eu, me lembrei agora de casos, assim, eu já atendi 3 casos em que os filhos fizeram o divórcio dos próprios pais. Só que em 2 deles, os pais voltaram a morar juntos depois. Nossa, e é o caso Então, dessa menina que eu te falei. Ela é advogada e ela assinou o divórcio dos pais também. não está no lugar. Às vezes, ela olha para a relação deles, não concorda e diz assim: eu vou virar advogada, porque quando eu for advogada, e aí entra, né, toda a arrogância, né, do filho, às vezes. Quando eu for advogado, ou eu vou salvar minha mãe, ou eu vou agora mostrar que eu sou maior, que eu sou responsável, que eu consigo, né? Só que no fundo não é isso que eles querem. Por mais que eles briguem, eles vão continuar juntos. Às vezes existe uma dinâmica, e é uma dinâmica que eles não conseguem separar. Então, quem somos nós para querer dizer, ah, você vai fazer desse jeito? Claro, né? Aí vem algumas pessoas falam assim, ah, mas está passando pela violência, ok? Não vou fazer nada. Fazer na medida do que for seu, dentro do seu papel de filho, né? Sim. Para que, mas não dizer para ela, olha, você chegar e falar assim, a partir de hoje você não vai ficar mais com meu pai, porque mesmo que ela tenha sofrido uma agressão, se ela quiser, ela vai voltar. E aí o filho sente mais raiva. Assim como os salvadores, né, sentem mais raiva. Exatamente. Então, são milhares de dinâmicas que a gente tem aí, né, dentro dessas relações de pais e filhos. Gente, quando a gente compartilha, tá? É só para realmente trazer esses casos reais, porque assim, não é à toa que também chegam isso em nós e para que vocês também compreendam o quanto isso é normal, né? E o quanto é maravilhoso, né, Fabi, quando a pessoa consegue olhar isso de fora e dizer assim: socorro, eu tava aqui, então agora eu acho que eu posso olhar para minha vida. E a partir daquele momento onde você decreta, agora eu olho para minha vida, as coisas fazem Sim, assim, tudo abre. Porque você imagina sim, quanto tempo, né, um filho fica olhando também para a vida dos pais. E quando muito. ele consegue olhar para a própria vida, a coisa acontece de uma forma extraordinária. É verdade. E assim, eu sou mãe hoje, né? Mas sou filha. E também já fui filha em algum momento que olhou para eles e em algum momento julgou. Exatamente. Mas julgou a partir da minha lente.
Porque é como a gente fala, às vezes a gente quer uma família doriana, e a família doriana, gente, tudo perfeito, não existe, né? Os pais, todas as pessoas, não existe o perfeito, o bonitinho, existe aquilo que é do jeito que é, né? Foi aquela família que a gente veio. Como é que eu posso lidar com essa família em que eu vim? Como é que eu posso liberá-los do julgamento, né? Daquela que é a minha imposição? E talvez assim, a gente trabalha muito isso dentro das constelações, né, Ana? Sim. Esse olhar para os pais, né? Às vezes o filho fala, eu fui rejeitado, minha mãe me abandonou. São situações difíceis, são, que vão pegar na identidade, que depois a gente vão ter, inclusive, podem vir os traumas a partir disso, sim, sim. Mas eu também olho para a força, às vezes, daquela mulher que teve que fazer isso, sabe? Para a força daquela mulher que, às vezes, ela teve que abdicar do filho. Porque, gente, a natureza, ela cobra também. O sistema, ele cobra também dessas pessoas, né? Então, existe muita força em tudo isso. E força também daquele que fica, da criança, que tem a força para seguir, que consegue, apesar das dificuldades, né, sobreviver. Daqueles pais que às vezes vêm, né, aquele que dá a vida, mas aqueles que dão a sobrevivência, a subsistência para eles, aqueles que adotam. Então, quanta beleza a gente tem em todas essas dinâmicas familiares, né, na vida no geral, sabe? Por mais que seja difícil, eu acho que é mais importante olhar para aquilo que a gente não vê, Sim. muitas vezes. Né? Exatamente. Eu trouxe no início aqui para eles, eu vou dar indicação, gente, que eu acho que esse livro é incrível quando a gente vai trabalhar, Eu né? também. O Simetria. Simetria Oculta do Amor, tá, gente? É do Bert. E assim, ele traz muitos exemplos práticos, né? De questões de relacionamento, de questões de maternidade, de exclusão, de inclusão, de adoção. Então, é muito bacana quando a gente trabalha essa questão da maternidade, observar isso, que a gente tem vários lugares, né, Fabi? Primeiro eu sou filha, aí depois eu sou mulher, aí depois eu sou mãe, e aí depois eu sou vó. Então, dentro disso tudo, por isso no início lá, a Fabi é mãe, é empresária, é filha, é mulher. Então, a gente saber, dentro de cada um, a nossa dimensão e o espaço de atuação. Né? Porque às Isso vezes é confunde. importante. E a gente Isso é confunde. importante, Ana. Eu atendi duas clientes recentemente, justamente com essa questão da maternidade, né? Nasceu, está agora com o bebê, e aí ela começou a falar, porque eu tô perdida, né? Porque eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a filha, agora eu tenho que trabalhar, eu não sei o que eu faço agora. E aí a gente fica perdido, às vezes, nas tarefas que a gente executa e esquece quem nós somos. Né? Então, assim, o que nós fizemos, o trabalho foi de colocar, na verdade, as várias, vamos dizer, atuações dela, né? Papéis dela, para que ela olhasse, peraí, isso não sou eu, isso é são os meus papéis. E em determinados lugares eu tenho, neste lugar, né, em que eu estou com meu esposo, eu não posso ser a filha dele. E ela se comportava como filha, da mesma forma com o filho. E aí, quando eu estava no lugar ali como filha, ela olhava para a mãe como se estivesse no lugar da mãe, percebe? Então, existe aí vários emaranhados. Então, ela pôde olhar para quem? Em primeiro lugar, peraí, quem eu sou? Tá. A partir disso, como eu me posiciono nos diversos lugares em que eu estou, nas diversas relações? Se eu estou me relacionando com o meu esposo, não é a mesma coisa como se eu estivesse me relacionando com meus pais. É diferente. Então, a primeira coisa foi a consciência do eu, para depois ela poder olhar para as tarefas. E aí ela falou:
Ai, que alívio que me deu, porque eu estava sobrecarregada, eu achava que eu tinha que carregar tudo isso comigo e fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, acho que talvez algumas pessoas possam se identificar com isso. Às vezes ele está tão sobrecarregado com as tarefas de quem que nós fazemos que a gente esquece de quem a gente é. A nossa essência é uma só, né, Fabi? Mas as nossas personalidades, os nossos papéis são muitos. E é quando a gente começa a perceber isso que a gente começa a entender de lugar e olhar também para os nossos pais e entender: meu pai não é o marido da minha mãe. Eu lembro dessa frase e eu repito ela muito porque quando a Cristina Laguna olhou para mim e falou assim: seu pai não é o marido da sua mãe. Guria, deu um nó na minha cabeça, assim, eu falei assim, como assim meu pai não é marido da minha mãe? Será que meu pai é outra pessoa? Eu pensei. Aí eu fiquei pensando, gente, é verdade. O meu pai é meu pai. O marido dela é outra pessoa. É outra É, pessoa. Eu exato. também sou. Aí eu pensei assim, eu também sou. Eu sou uma pessoa constelando, sou outra pessoa no escritório, eu sou outra pessoa em casa, eu sou outra pessoa com o Felipe, eu sou outra pessoa com a minha mãe. Eu sou Sim. várias pessoas. Gente, é verdade. Meu pai não é o marido da minha mãe. Então, são pessoas diferentes, né? E minha mãe não é a esposa do meu pai, ela é só a minha mãe. A esposa dele é outra. E aí, quando a gente começa a entender assim, a gente também começa a entender as relações deles, né? De dizer, ah, comigo é um ótimo pai, como marido não sei. Comigo é uma ótima mãe, como esposa não sei. E isso é deles. Então, eu deixo lá. Né? Assim como Exato. o meu, aqui sou eu. Então, eu com o Felipe sou uma. Eu não posso ir lá e me queixar como filha. Claro que ela vai ficar do meu lado. Ah, é Mas ela não lógico. sabe quem eu sou como mulher. Então, a gente precisa ter essa diferenciação de papéis, senão a gente se perde realmente, né? E É aí não sabe mais o verdade. que faz. Mas eu É fiquei com essa verdade. frase porque caiu assim minha casa quando ela falou isso. Eu falei, gente, será que eu tenho outro pai? Será que essa mulher tá vendo alguma coisa em mim? E às vezes, olha como é interessante, só uma frase. Uhum. Às vezes, o cliente, às vezes, né, ele traz apenas a primeira fala que ele traz no começo de uma conversa, quando a gente está ali facilitando, às vezes é o que ele precisa, é aquilo que ele está trazendo, é a dificuldade dele. Às vezes, nessa fala está aí, a minha dificuldade de olhar para o meu pai como sendo apenas o meu pai, sem o julgamento de como ele atua com a minha mãe, como é o relacionamento dele com a minha mãe. É muito, né, interessante. Uhum. Bom, tem algumas perguntas aqui, Fabi. Nossa, o pessoal falou bastante aqui, Ai, né? nossa, aqui tá garelando, mas vamos lá. Acabamos muitas vezes se espelhando em nossos pais. Ah, sim, são as dinâmicas que a gente aprendeu, né? O Garriga fala sobre isso, né? Ele diz que um relacionamento ele é um laboratório de experiências, onde você leva aquilo que você aprendeu, seu companheiro aquilo que ele aprendeu, e aí o negócio dá treta às vezes. Mas a coisa, ele diz bem assim, a coisa mais linda de um relacionamento é exatamente isso, quando os dois conseguem expor suas sombras e humildemente aceitá-las. Então, quando você diz sim na frente do padre, ou quando você diz sim para o seu esposo ou para sua esposa, você diz sim para ele, para a mãe dele, para o pai dele, para os abortos da família dele, para as vítimas, para os avós, para as dinâmicas que ele tem que você não sabe, para as doenças que a família Uhum, tem e você não sabe, para tudo. Não, exatamente. não existe um meio, tô meio grávida, né? E nem o meio sim. Quando o sim é sim, ele é um sim integral. E aí é que vem o bacana de se relacionar. Né? O Tem laboratório. uma pergunta interessante aqui, que é a última pergunta que está aqui, olha. Como identificar se realmente tomamos a mãe na prática? E aí a gente respira. Talvez as pessoas respira e sente. Qual parte da minha mãe eu ainda não tomei? Qual parte da minha mãe eu ainda julgo? O que da minha mãe eu ainda gostaria de ter? Então, talvez
se você me fez essa pergunta, tem alguma parte dela que você ainda não tomou. O tomar, não tem como eu dizer para você, olha, você tomou a sua mãe. Não é realmente mágica. É sentir no coração. Então, quando você sente no coração que algo se resolve dentro de você, você sente que você tomou. Quando você pode simplesmente tê-los, senti-los aqui atrás de você, e você dizer, ah, como é bom isso. Como é bom ter meu pai e a minha mãe aqui comigo, dentro de mim. Isso é tomar. E nesse momento, eu não me preocupo em quem eles foram, em como eles foram, se cuidaram de mim de um jeito, do jeito que eu queria ou não queria. Eu simplesmente estou aqui, ó, sentindo. E é tão gostoso estar aqui, nesse lugar, recebendo isso. Isso é tomar. Para mim, né? Então, Bom, cada um vai encontrar uma forma de exatamente. tomar os seus pais, de tomar a sua mamãe. A gente, nos cursos, dá até uma pílula, né? A gente fala, ó, toma mamãe aqui, né? Quando você toma, você... Opa! Né? Inconscientemente você fala, ai, tô tomando minha mãe, tô aceitando tudo aquilo, como foi, do jeito que foi. É o sim também, né, Fabi? É o sim pra mãe. É o sim pra Sim vida. para a vida, sim para a vida. Porque E dizer que coisa mais bonita que é a gente saber, eu participei de algumas, já fiz, participei de renascimento, já fiz também, e em algumas dinâmicas também de constelação, e eu falo, nossa, gente, como é bonito isso! A mãe e o filho é algo que eles fazem em conjunto. Que lindo! Como é bonita a vida! Porque eu precisei dessa mãe, da força dessa mãe, tá? E da minha força também de querer dizer sim, eu quero vir. Ainda que eu tenha medo, eu quero. E é um trabalho é, junto, em conjunto. É muito bonito. exatamente. Nossa, só da gente falar chega a dar uma liseira, assim, né? Porque é bem essa sensação que eu tenho quando eu faço esse exercício de colocar eles atrás de mim. Parece que eu saio meio da órbita, sabe? Eu sinto uma sensação assim. Ah! E isso a gente vê dentro das formações, né? Aqui na constelação também, às vezes o povo chega agitado e tá ali todo mundo falando e tal. E a gente faz esse exercício de colocar os pais atrás e de senti-los e tal. E quando você volta, alguns minutos depois, tá todo mundo centrado. Ah, tô bem, Exatamente. tô meio, né? Porque agora eu tô seguro, eu tô no meu lugar, eu tô no meu lugar de força, eu tô bem. Né? Eu não preciso, né, ir avançar no território do outro, eu não preciso falar mais do que é o necessário, eu tô no meu lugar, né? E como é importante esse lugar de força, gente, pra gente na vida. Então, tem até dentro do direito sistêmico algumas coisas que a gente faz, né, Fabi, dentro de audiências, de discussões muito pesadas, trazer os pais para trás, né, sentir isso. Então, isso que a Fabi falou é muito legal. Respira fundo, sente a sua mãe, o seu pai atrás de você e toma essa força, porque assim você também estabiliza o seu campo. E o outro que está na sua Sim, frente, ele sente que você está seguro e que você está no seu lugar. Então, tá. diante de pessoas difíceis, de situações difíceis, façam isso. Vocês vão ver como muda e equilibra o lugar. Né? Também enxergar os Exatamente. outros, a mãe deles. Então, são muitas e muitas dinâmicas que a gente pode fazer. Muitos. Ah, que bom. A Camis, que inclusive fez essa pergunta, ela falou: emocionante ouvir, estou grávida. Ai, Ai, que delícia! Tudo. Até me lembrei agora, essa live foi ótima por isso, até me lembrar, sabe? Quanto que foi gostoso, tá? Para mim, aquele momento, a gestação, sentir, e como cada um veio ao mundo, sabe? Olhar para os olhinhos, né, dos nossos filhos. É uma dinâmica até para ela que está grávida, quando, né, o nascimento, a amamentação,
é o momento de maior conexão. É ali que os filhos sentem, né? Através do olhar da mãe. Os primeiros anos, os filhos, a gente fala, os filhos, né, são da mãe, porque é a mãe que cuida, que dá essa nutrição. Né? Depois eles vão para a vida com o pai, né? Vão para o mundo com o pai, né? Então, quanto que é importante isso? Quanto que é gostoso também. Sim, é necessário, né, Fabi? É necessário que essa troca seja feita. Sim. Gente, tá quase na nossa hora aí daqui a pouco. Eu tenho as cartinhas aqui, Fabi, vou pegar pra Ah, é gente suficiente. Vou encerrar. pegar outro. Vamos ver. Vamos Vou ver pegar de outro. o que temos aqui, né? Tem uma pergunta ali antes de eu pegar. Aí a Hilda pergunta assim: só do pai do filho tomar os pais, ele vai pra vida? Depende do que. Então, se está fazendo essa pergunta, é porque talvez ainda não foi, né? Então, assim, o que, que é ir para a vida para essa pessoa? O que vai representar para ela que ela está indo para a vida? Eu não sei, porque eu não sei qual dinâmica a pessoa está se referindo quando ela faz essa pergunta para mim, né? Então, ela quer ir para a vida, mas o que é que aprende? Ela está olhando para que lugar do passado, né, que impede dela ir? Para qual dinâmica? Está olhando para o pai, está olhando para a mãe, está olhando para algo que se perdeu? O que realmente falta? Né? O que, né, da história dos pais eu não concordo? Uhum, exatamente. É muito E, ó, complexo, né, Fabi, esse ir para a vida, porque o ir para a vida e é para mim é uma processo, né? coisa, é um processo, gente, é diário. Porque quando você entende seu lugar, não é que a gente vive assim, nossa, eu vivo no meu lugar, super, eu sou sempre filha. São instintos, como diz a Fabi, eu quero te buscar, eu quero fazer alguma coisa. Então, você sai facilmente, você sai. A única diferença é eu sei qual é o meu lugar. Então, quando eu saio, no minuto seguinte, ou logo depois de alguma coisa acontecer, eu falo assim: eita, tá. Então tá, Tá bom, deixa eu voltar, né? vamos voltar. Vamos voltar. E aí você tem a humildade de reconhecer, às vezes, quando você faz algo. Né? Você sente, às vezes não é preciso fazer nada, mas você sente que o fluxo de algo Sim, está trancado. Então você se pergunta: será que eu estou no meu lugar nessa posição? O que está atuando? Né? O que está acontecendo? Então esse é o grande, eu acho que é a grande maravilha assim, das constelações é você começar a se perceber, né? sim. Entender. Bom, eu tirei, a minha carta foi fácil é aquilo que é permitido vir, que é uma frase muito conhecida do Bert. E talvez esse tomar, que as pessoas estão aí perguntando, seja justamente essa frase, simplesmente permita que venha, sem julgamento. Né? Então, assim, o que, que é fácil? É aquilo que eu deixo vir e deixo fluir através de mim. Exatamente. Enquanto eu fico enquanto eu fico buscando, querendo a justificativa, eu não permito que esse amor flua. Então, simplesmente deixa fluir, que aí se torna mais fácil. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Eu pego elas que elas estão no meio do baralho. Aqui. Aprenda a colocar limites. A de hoje. Né? É hoje. Aprendizado é viver tanto com a consciência leve quanto a pesada, quando necessário. Então, do nosso lugar como filhos, aprenda a colocar limites. E como mães também, né, Fabi? Sim. Os filhos precisam de limites. Esse também é um papel dos pais. Né? Como você disse, mamãe não, mamãe não é minha amiguinha. Minha mãe também falava isso também. E você não é qualquer pessoa. Não é assim? Exatamente. Ai, Fabi, Ai, obrigada. eu adorei. Adorei, gente. O toque do Face vai Faremos fazer outras, gente. Muito obrigada, viu? Estamos aí gratidão. nos segundinhos finais. Ai, que Gratidão bom. a todos. Olha, meu coração, ó, para vocês, para todos que estão assistindo aí.
Em breve a gente faz outra, né, Ana? Fazemos, faremos sim. A gente tá sempre inventando moda, gente. Vocês vão nos ver bastante por aqui. Tá bom? Muito bom, Beijão, gente. gente. Gratidão. Beijo.